paz, no nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia em que nós realmente dedicamos um pouco para refletir a palavra de Deus, para louvar o Senhor, para adorar em espírito e verdade. Hoje nós vamos ter como tema a palavra. Aqueles discípulos que quiserem ser importantes devem ser servos. E o texto está baseado em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13 e 18. E eu vou fazer a leitura para nós situarmos no assunto importante que o apóstolo Paulo falou para aquela comunidade e continua falando hoje para nós, falando para a igreja atual, falando para os irmãos. Nós, porém, não nos gloriemos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se tivéssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso gloriamos de coisa já realizada em campo alheio. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele quem o Senhor louva. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta live, expondo a Tua palavra, Senhor, que Tu esteja iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender esta palavra de fé, esta palavra de esperança. Seja conosco, aumenta a nossa fé e unja-nos com Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto-chave é esse: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele que o Senhor louva. O apóstolo Paulo tem uma grande experiência espiritual, sobrenatural, quando ele tem um contato direto com o Senhor Jesus ressurreto. E lá começa a sua jornada como futuro apóstolo. Ele tem uma experiência de 3 anos em lugares desertos, em lugar afastado, e depois ele é enviado junto com Barnabé para as primeiras viagens missionárias. O papel delimitado pelo qual o Senhor delimitou é que ele fosse realmente evangelizar. Ele nunca organizou igrejas. As igrejas já estavam realmente estabelecidas em grandes regiões, porque o povo gentílico recebeu a palavra de fé muito bem e eles acataram a palavra de Deus. E precisava realmente de pessoas que o Senhor levantou, como Paulo, para ser apóstolo e ensinar a verdade do Evangelho. Porém, existia outro tipo de pessoas que se intitulavam de apóstolo. O próprio apóstolo Paulo falava que eles eram falsos apóstolos, porque aquela comunidade via alguém que pregava a palavra de Deus, porque o Novo Testamento ainda não estava organizado, e usava realmente os textos do Antigo Testamento, e eles ficavam muito encantados. E eles traziam outras doutrinas,
outras coisas que o apóstolo Paulo era contra. A questão da judaização da igreja, circuncisão, guarda do sábado. E o apóstolo Paulo ele não falava nada disso. Ele falava do amor de Cristo e do plano redentivo para o mundo. E ele fala uma coisa muito importante, que o ministério dele tinha um limite e que ele não queria realmente ultrapassar o limite do qual o Senhor determinou para que ele usasse, para que ele falasse. E ele também coloca uma coisa muito importante que está escrito em 2 Coríntios 1:24, que ele não veio para controlar a fé de ninguém, mas veio para cooperar, veio para ajudar aquelas pessoas a compreender verdadeiramente o Evangelho. E nós observamos nesse texto que ele faz uma defesa muito clara do seu próprio apostolado e seu limite como apóstolo. E também ele fala uma coisa muito importante de pessoas que, para se estabelecer como líder espiritual, tentavam apagar o ministério do outro. O apóstolo Paulo, ele reprova veementemente essa atitude, porque o importante era louvar a Deus, ser servo e não criticar o ministério dos outros, não criticar aquilo que já foi estabelecido. Ele fazia isso com muita propriedade, porque ele encontrou realmente em Corinto uma igreja totalmente dividida, uma igreja com muitos conflitos, com muitos ventos de doutrinas, com muitas experiências externas. E ele realmente tenta colocar para aquele povo uma outra visão, a visão do amor, da justiça e de que o Evangelho está para além de todas as fronteiras. Deus realmente, hoje pela manhã, Ele quer que você medite nisso, quer que você realmente estabeleça um plano de divulgação do Evangelho, de experiência que você tem com Cristo Jesus, com a intimidade com Deus, porque nós somos chamados para ser discípulos e para proclamar o Evangelho a toda criatura, não apenas pela nossa por conhecer a verdade, por saber da verdade, mas sim para que a gente possa encarnar essa palavra dentro da nossa vida, do nosso caminhar com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele teve essa grande experiência com o Senhor Jesus Cristo. Ele vivia o que pregava, ele pregava o que vivia. E assim nós, cristãos, temos que delimitar realmente a nossa ação dentro da nossa missão. Porque cada um de nós somos chamados para sermos cristãos. Vamos ser chamados para proclamar a mensagem do Evangelho. Que o Senhor Jesus salva o pecador. Que tu esteja realmente recebendo essa palavra de fé para que nós possamos realmente entendê-la e praticá-la em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia na graça do Senhor Jesus.